pessoal, estamos aqui conversando com mais uma vez. O tema hoje é tecnologia e família. E a gente sabe que a tecnologia vem cada vez fazendo mais parte do nosso dia a dia, né? Isso é muito bom. A gente não pode negar que os benefícios que isso vem trazendo. Porém, também tudo tem seus dois lados e a gente sabe que cada vez mais está tomando um espaço enorme e termina distanciando um pouco também as pessoas, né? Então, para falar sobre esse tema, que faz parte do dia a dia de muitas famílias, termina sendo realmente um problema, e para ajudar a gente um pouquinho a equilibrar essa balança, a gente trouxe Cláudia Bettini, jornalista, criadora do Corujices e também do programa da Rádio Matraquinha, né? Obrigada por ter vindo, de verdade. Sempre muito bom contar contigo. Queria que você falasse como é que a gente faz, porque família e tecnologia é bem difícil da gente juntar um pouquinho isso, né? De ter quase difícil. A gente consegue pensar como é que eu vou equilibrar, né? Porque para você tratar de tecnologia, você termina deixando para trás, nem olha para o lado. A gente tá lá no celular e não tá vendo o que tá acontecendo ao redor. Como é que a gente vai juntar essas duas coisas? Pois é um desafio até pra gente, né? Pois. Porque muitas mudanças ocorreram nesse período, né, de nossa infância para cá. Então, se é um desafio para gente, adulto, que já tem maturidade para administrar tempo, que pelo menos já deveria saber gerenciar tempo, gerenciar tantas outras coisas, questões emocionais, imagine para uma criança que ainda está em fase de desenvolvimento dessa maturidade. Então, a gente tem vários desafios aí. Na primeira infância, na primeira parte, esse desafio de atenção. E aí tem muita gente que fala sobre os benefícios que essa tecnologia pode trazer, mas ainda não é nada comprovado. A gente ainda vai saber que consequências isso vai ter no futuro. Porque se a gente tem digamos, um retrocesso na atenção plena, nossa, que tirar nessas crianças que ainda estão desenvolvendo. Então, o que a gente percebe é que são crianças que estão ficando mais hiperativas, mais agitadas, mais irritadas, com esses estímulos, tantos estímulos que a tela oferece. Então, a gente prefere que seria o ideal que todas as famílias seguissem pelo menos o que o Ministério da Saúde recomenda, né? Difícil. Que é muito difícil, até os 2 anos a criança não ter contato com tela. Mas assim, por que é difícil? Porque talvez a gente também esteja passando por um momento que a gente precisa ter mais essa atenção com os filhos, a gente precisa ter esse momento de desacelerar, porque depois do WhatsApp celular, a gente não para de trabalhar. Não, é verdade. Tá o tempo inteiro com alguém buzinando no seu ouvido. Pois é. Então, assim, antes a gente tinha uma pausa quando chegava em casa. Então, o que pode ser feito? Eu te pergunto, como é que você faz com seus pequenos? Na minha reflexão, assim, e eu reflito junto com eles, poxa, o que a gente tem de mais precioso e o que todo mundo tem igual. Não importa a classe, não importa a faixa etária, o que todo mundo tem igual é o tempo. Então, para administrar esse tempo, você vai jogar esse seu tempo fora com coisas que não lhe acrescentem em nada, porque qual é o desafio maior? A faixa etária dos meus filhos, né? 8, 11 anos, YouTube. O que vê desses canais? E aí, como eu trabalho com comunicação, e eu vejo, poxa, tanta dedicação, tanto esforço para você construir conteúdos de qualidade. E aí você vê que o que parece, aqueles que fazem mais sucesso são os que têm menos esforço para fazer, porque eles pegam qualquer coisa e transformam em pauta e divagam sobre aquilo, sobre um chiclete, e ficam ali horas e horas falando sobre um chiclete. E aí você vai perder 15, 20 minutos, 30 minutos assistindo uma pessoa falar sobre um chiclete sem acrescentar em nada, muitas vezes zoando, tirando onda de outra pessoa, humilhando, fazendo. E tudo isso vai sendo assimilado. Isso. A forma como você trata o outro, a forma como aquela pessoa se comporta. Vai absorvendo aquilo ali e termina praticando também o mesmo que você assiste, né?
E aí você vê uma geração repetindo padrões que estão lá no YouTube, que não é diferente do que acontecia na nossa geração, com a televisão, com outras coisas. Mas uma proporção bem menor. Que antes a gente tinha um horário pequeno do dia que a gente assistia o desenho animado que fosse. Hoje tá lá, a qualquer hora tá na mão. E você imagina que para uma televisão, para fazer um programa de televisão, quantas pessoas estão ali envolvidas, pensando naquele conteúdo, para os patrocinadores estarem ali. Para fazer um canal no YouTube, você não tem toda essa regulação de profissionais, né? Você tem apenas uma mente que resolveu fazer aquilo. É muito mais barato, muito mais prático. Não tem nenhuma censura, nenhum controle realmente de qualidade, vamos dizer assim. Então, eu acho qual é o caminho? Você fazer com que a criança desenvolva uma consciência crítica. Que ela reflita sobre aquilo, porque você não tem como blindar ela. Então, se ela começar a pensar, poxa, realmente isso não é legal, e o que eu posso ver legal? E aí também oferecer opções legais. E o que você acha que a tecnologia pode ajudar? Eu descobri mês passado uma coisinha, uma coisinha, inclusive, porque assim, meus filhos não têm celular ainda. Então eles usam o meu para jogar quando é. Aí a gente tem os combinados de quanto tempo que joga por dia e tal. Só que às vezes é o combinado. Pronto, tá na sua hora de jogar. Eu dou o celular. Eu vou fazer outras coisas, eu esqueço que eu dei o celular. Quando eu vejo, meu Deus, já passou muito tempo, me dei. Ai, mas senão eu vou morrer. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho que eu tô ganhando não sei o quê. E aí eu descobri que no celular tem um limitador para determinados aplicativos, não fica para tudo. Entendi. Então você pode limitar somente o jogo dele. Entendi. Né? Por 15 minutos, por meia hora. E com a Rádio Matraquinha, né? Muito pouca gente escuta rádio. As crianças, então, acho que só quando tá no carro indo de um percurso a outro. Como é que você vê essa nova ferramenta para as crianças que não faziam uso e agora está trazendo um conteúdo legal? Como é que você vê isso? Eu estagiei em rádio. Mariane Bijo, que apresenta comigo, é radialista também. Então, rádio é uma paixão nossa. Entendi. Mas a gente sabe que o público de rádio é um público bem mais velho. E a gente quis realmente, com esse projeto, formar um novo público para um veículo que a gente adora. E também a gente achou que era um desafio também de trazer para essa geração um veículo que é apenas auditivo, né? Então, tudo hoje para criança é muita imagem, muito imagética, é muito estímulo, é muita coisa lá. E tudo pronto também. Tudo pronto. E no rádio não tem isso. Eles vão ter que imaginar e a gente... Porque muitos programas de rádio hoje são filmados e colocados na web. E a Matraquinha não é. É só pra rádio. Depois tá no podcast, no SoundCloud, mas é só sonoro. E aí a gente teve todo um cuidado de fazer o programa gravado para ele ser dinâmico, para que não fosse algo muita falação. Então a gente intercala com músicas, com vinhetas, tem trilha, tem BG. A gente trabalhou muito bem essa identidade sonora da Matraquinha, mas ele é só sonoro. E isso dá a oportunidade da criança imaginar. A gente acredita que isso seja um exercício necessário. Que é uma oportunidade de uma outra experiência para a criança. E outra observação que eu acho legal de fazer é como as crianças autistas também adoram. A minha filha estuda numa escola construtivista que é inclusiva e é impressionante como as crianças autistas vêm me procurar. Fala, qual vai ser o tema do próximo, final de semana? Porque talvez eles consigam captar, imaginar de uma forma de atenção mais plena do que as crianças que estão ali mais agitadas com aquilo. Então, não sei, eu não tenho nenhum poder para isso, mas eu percebo isso, que são vários que gostam, que curtem e muitos feedbacks de pais que dizem que eles curtem. Eu queria que você desse alguma dica para essas famílias que estão aí nessa luta diária, nesse desafio da tecnologia com as crianças. Como é que a gente pode orientar? É um desafio para mim. A gente está aprendendo ainda, né? Porque foi tudo muito rápido. Tudo veio e a gente também está aprendendo a lidar com tudo isso. Eu acho que o primeiro passo é ter consciência disso. Que
esse modo de vida acelerado não tá legal. Todo mundo reclama, mas todo mundo tá continuando do mesmo jeito. E não tá legal, não é só por causa das crianças, é por causa da gente. Porque a gente tende a achar que... na minha época, eu já ouvi muitos avós e pais também dizendo, na minha época, a criança ia pro restaurante e se divertia, ninguém precisava fazer nada. Hoje em dia a criança fica perguntando, e agora eu vou fazer o quê? E agora eu vou fazer o quê? Não tem nada pra fazer. E aí você tem que dar o celular, não sei o quê. Mas assim, o que é que você fazia na infância? Porque eu já me peguei uma vez com ele dizendo, não tenho nada pra fazer, não tenho nada pra fazer. Aí eu disse a ela, sabe o que eu fazia quando eu era criança? Pegava terra, pegava panelinha, saía pegando folha, pegava pedra, aí fazia sopa de pedra, sopa não sei o que, fazia não sei o que. Ela ficou olhando pra mim, como quem diz assim, é uma boa ideia isso. E foi lá fazer. Por quê? Assim, você também tem que oferecer alguns artifícios de imaginação. E eu disse para dizer um exemplo do que eu lembrei, porque eu olhei assim e só tinha jardim do lado. Mas era uma coisa que a gente precisa também ensinar a brincar. Foi porque quando a gente era na nossa infância, a gente tinha que realmente se virar com o que tinha. Hoje eles já recebem tudo muito pronto, então eles não criaram esse hábito de inventar alguma coisa, tá tudo sempre muito pronto, acho que... Mas eles se divertem do mesmo jeito com as coisas só que a gente faz. Que a gente terminou levando para essa forma de levar a vida. Mas não é que não se divirta, muito, eles adoram, mas só que se a gente continuar levando desse jeito, eles vão sempre estar reclamando. Para pro lado, olha pro lado, o que tu tem aí, inventa alguma coisa. E a gente, às vezes, também cria uma expectativa, vai ser muito tempo. Eu dou algumas oficinas e aí, às vezes, os pais dizem, uma hora é muito tempo. E a criança faz. Porque tá junto com outra, porque tá no estímulo, porque você cria um ambiente propício para aquilo. Então, os estímulos também é necessário. Às vezes, a gente tá sempre com pressa de tudo, né? Então, a criança aprende a fazer tudo muito rápido, a fazer tudo. E a gente não tem tanto o tempo de fazer isso de forma... Então, eu acho que é mudar um hábito para todo mundo. Para todo mundo. Acho que quando o filho nasce, que nasce a mãe, nasce o pai, a gente tem a oportunidade de renascer mesmo em tudo. De pensar em tudo. E aí, às vezes, a gente tá no piloto automático mesmo, a gente não para pensar que pequenas atitudes faz crescer eles e a gente, né? Verdade. Moça, a gente tá terminando. Quero te agradecer por estar aqui hoje com a gente, dividindo um pouquinho. Fica à vontade. Tu não sabe, né? Nem imagina. Eu bem rápido. Nem criança. Rasgando tudo. Não dá azar, tem isso, né? Eles diziam isso quando eu era criança. Meus filhotes. Os tesourinhos dela, que tem que voltar aqui. Sim. Ela já tá indo, já faz bagunça e tudo aqui, né? Todo mundo em casa. Olha, obrigada, de verdade. Eu que agradeço demais. Lembrança de hoje. De verdade, a casa aqui tá aberta, se quiser, já sabe o espaço, como é que a gente pode usar. Tem várias coisas que a gente pode ainda conversar mais pra frente, né? E é sempre bom. Quando a gente conversa também com outros pais, a gente fica com o coração mais aliviado, que a gente vê que não é só na nossa casa. Não tô sozinho nessa história. Que não existe uma vida perfeita, que tá todo mundo em evolução, em desenvolvimento, crianças, adultos, em fases diferentes, mas tá todo mundo indo no mesmo barco. Então, obrigada de novo, verdade. É muito bom te receber, sempre muito legal, a gente conversa, sempre tem muita coisa bacana pra falar. Obrigada. E a gente sai aqui, na próxima semana a gente se vê de novo, sempre às 18, tá?